pessoal! E aí, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos. Chegando aqui na área, tá na área o professor Adenilson Moraes. Se derrubar é pênalti, viu, meu parceiro? E a gente vai que vai junto nesse processo pedagógico, estudando com afinco, com determinação aqui História de Mato Grosso. E olha só o tema que a gente vai estudar na aula de hoje. Economia de Mato Grosso na Primeira República. Usinas de açúcar e criação de gado. Então é mais uma aula abrangente sobre a chamada Primeira República, aquele período que também é conhecido como República Velha, que vai de 1889 até 1930. A gente já conheceu as características políticas desse período. Falamos sobre o coronelismo em Mato Grosso na aula anterior. Hoje a gente aborda os aspectos econômicos dessa fase em Mato Grosso. Vamos falar sobre as usinas de açúcar no Vale do Rio Cuiabá e também vamos abordar a criação de gado, a atividade pecuária que conheceu um incremento nesse período aqui em Mato Grosso. Mas antes de mais nada, é muito importante que a gente continue com a sua motivação. Motivação para continuar estudando com afinco. Afinal de contas, este concurso vai ser muito competitivo. E para isso você precisa estudar com muita determinação. Você precisa bater as suas metas para chegar competitivo no dia da prova e eliminar a sua concorrência, evidentemente. Olha aqui a fórmula que eu trago para você, para que você tenha um grande desempenho nessa prova. Olha só, você precisa ter foco, precisa estudar com antecedência, planejamento e foco, traçar as suas metas. E para conseguir atingir essas metas, é de fundamental importância que você tenha muita dedicação. Você tem que evitar a preguicinha, meu amigo, tem que evitar a procrastinação, tem que estabelecer as suas metas, tem que ter ali o seu mapa de batalha com todas as videoaulas que você precisa assistir, com as questões que você precisa resolver e principalmente fazendo seus resumos, seus mapas conceituais. Para tudo isso, a dedicação é muito importante. Somando-se o foco com a dedicação, você vai ter pleno êxito, você vai chegar ao sucesso. E qual é o seu sucesso? É a sua aprovação, é a sua tão sonhada nomeação nesse concurso público, é você com estabilidade e dinheiro no bolso. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa meta, com o nosso esforço, com a nossa planificação de estudos, rumo à nossa vitória aqui no LAC Concursos. Muito bem, pessoal, vamos começar falando então sobre a economia mato-grossense durante o período da chamada Primeira República. Você já está careca de saber que a Primeira República também é conhecida como República Velha, mas no edital aparece Primeira República, pessoal. Então a gente vai tratar como Primeira República, período que vai de 1889, a data da proclamação da República, até 1930. 1930 é o advento da chamada Revolução de 1930, que levou ao início da Era Vargas. Então vamos lá, como é que estava a economia mato-grossense nesse período aí, tio Ed? Quais eram os principais aspectos da economia de Mato Grosso nessa época? Olha só, a economia mato-grossense foi muito favorecida pela reabertura da navegação platina. Mais uma vez a gente enfatiza que a navegação através do Rio Paraguai foi de fundamental importância para o desenvolvimento da economia mato-grossense. Afinal de contas, Mato Grosso passava a exportar matérias-primas e importar produtos industrializados. Olha só, então a navegação platina foi fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da economia mato-grossense. Temos como destaques econômicos desse período as atividades agropecuárias, que vão crescer aqui em Mato Grosso nessa fase,
Temos o extrativismo vegetal, que também vai conhecer um período de incremento dessas atividades com a extração de erva mate, poaia e também do látex. Temos ainda o extrativismo mineral com uma nova fase de extração diamantífera em Mato Grosso, além das atividades mercantis com o advento das chamadas casas comerciais. E temos investimentos de capitais que são financiados no estado de Mato Grosso e, ao mesmo tempo, acontece uma atração demográfica para essas terras. Vêm novos moradores para a província e depois estado de Mato Grosso, já no contexto da Primeira República, estado de Mato Grosso. Essa atração demográfica se dá por conta dessas atividades econômicas. Esse novo panorama da economia mato-grossense acaba atraindo novos moradores para Mato Grosso, inclusive imigrantes. Vêm sírio-libaneses, vêm até italianos para residir na porção sul do então Estado Uno de Mato Grosso. Vamos começar falando sobre as usinas de açúcar, pessoal. Olha só, as usinas de açúcar em Mato Grosso, que se constituíram no importante ramo da economia regional, por conta da modernização da produção. Olha só, o advento da reabertura da navegação pela Bacia Platina foi muito importante para a modernização desse setor em Mato Grosso, mediante a importação de equipamentos, de máquinas que vieram diretamente da Europa e que vão dinamizar essa atividade. Surge a fase das usinas de açúcar em Mato Grosso e surgem também os chamados coronéis usineiros, que vão ter uma grande participação na política mato-grossense do período. A gente tem, por exemplo, o usineiro Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, proprietário da usina Itaici, localizada no Rio Abaixo, que foi uma figura exponencial da política mato-grossense da Primeira República, chegando inclusive a ocupar o cargo de governador de Mato Grosso, no período que vai de 1903 a 1906. Portanto, olha só, coronéis usineiros, protagonistas na política mato-grossense, os proprietários das usinas localizadas principalmente na região de Santo Antônio do Rio Abaixo, atual Santo Antônio de Leverger. E a mão de obra que era utilizada nas usinas de açúcar mato-grossense era formada pelos chamados camaradas. Eram os trabalhadores braçais que eram explorados, um trabalho extenuante exercido não só nos canaviais, mas como também nas próprias usinas, nas instalações das usinas operando as máquinas dessas usinas de açúcar, que tiveram uma grande relevância na economia mato-grossense até a década de 1940, até o contexto histórico da Era Vargas, quando ocorreu, por exemplo, a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool. Vargas criou o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, e concedia financiamentos apenas para as grandes usinas sucro-alcooleiras localizadas na região sudeste do Brasil. Então isso acabou representando uma falência das antigas usinas de açúcar mato-grossenses, mas elas tiveram um papel econômico muito importante aqui no estado de Mato Grosso até a década de 1940, com a produção de açúcar e seus derivados. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre a localização das usinas de açúcar. Elas estavam, via de regra, instaladas junto às margens dos rios,
Cuiabá, a grande maioria das usinas era localizada junto às margens do rio Cuiabá e havia uma usina de açúcar instalada junto às margens do rio Paraguai. Por que razão que essas usinas de açúcar foram estabelecidas aqui em Mato Grosso durante a Primeira República ao longo do Vale do Rio Cuiabá e do Vale do Rio Paraguai? Logicamente, por uma questão estratégica. Facilidade de transporte, afinal de contas, o escoamento dessa produção se dava pela via fluvial e também não podemos esquecer que a fertilidade do solo era um outro fator fundamental que favorecia a instalação dessas usinas junto ao leito desses rios, próximo às margens desses rios. Perfeitamente? Fertilidade do solo, facilidade de transporte do produto. As principais usinas de Mato Grosso nesse período, eis aqui. Usina Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros, o Totó Paes. Usina Conceição, São Gonçalo, Maravilha, São Miguel, Aricá, Flechas, São Sebastião, Tamandaré. Todas essas usinas estavam instaladas junto às margens do rio Cuiabá, na região do Rio Abaixo, atuais municípios de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço. E junto às margens do rio Paraguai estava instalada a usina de propriedade do empresário Francisco Villanova, a sugestiva usina de Ressaca. A usina Ressaca, então, era a única que não estava no Vale do Rio Cuiabá, ela estava no Vale do Rio Paraguai. Maravilha, olha só, a principal usina de açúcar da Primeira República em Mato Grosso era a usina Itaici. Olha aqui na imagem, na nossa lousa digital, apareceu para você a usina Itaici. Olha só o prédio da usina Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros. A gente já falou sobre este importante político mato-grossense no início do século XX, Totó Paes, que foi governador de Mato Grosso. Então a usina Itaici teve uma grande referência econômica em Mato Grosso durante as primeiras décadas do século XX. O proprietário dessa usina era o coronel Totó Paes, o Antônio Paes de Barros. Essa usina que inclusive importou maquinário, olha só, vieram máquinas provenientes da Europa. Totó Paes foi a Buenos Aires e comprou junto a um empresário chamado Otto Frank essas máquinas que vieram da Alemanha, pessoal. Olha só que coisa, olha a tecnologia implementada por este empreendedor mato-grossense. É a industrialização do setor sucro-alcooleiro em Mato Grosso. Você sabe muito bem que a primeira fase da produção de cana-de-açúcar em Mato Grosso, que aconteceu paralela à extração de ouro, é a fase dos engenhos. Tivemos os engenhos estabelecidos na região de Serra Acima, Chapada e Rio Abaixo. Agora, nesse contexto de transição do século XIX para o século XX, é uma nova fase da produção sucro-alcooleira em Mato Grosso, com o advento das usinas de açúcar. E o Totó Paes foi um grande empresário, um grande empreendedor. Na usina Itaici, primeira localidade a ter luz elétrica em Mato Grosso. Na usina Itaici, que tinha inclusive uma moeda própria, chamada tarefa. Moeda esta, pessoal, que chegava inclusive a ter validade nas proximidades de Cuiabá. Tarefa era o nome da moeda cunhada lá na usina Itaici, que tinha até escola na usina Itaici, tinha até banda de música também. Só que a produção era limitada, fabricação de açúcar e também dos derivados. Rapadura, que é doce, mas não é mole não, álcool e aguardente, não é? Olha só, não podia faltar a boa e velha cachaça, também produzida nessas usinas de açúcar.
E a demanda, atenção, a demanda era interna, ou seja, a produção das usinas de açúcar era consumida praticamente toda ela aqui nas imediações, na província e depois estado de Mato Grosso. E um pouquinho do que sobrava, o excedente, chegava a ser enviado para outras localidades do Brasil e também para os países platinos. Só que a grande maioria, o foco principal, era o consumo interno, o consumo dentro de Mato Grosso. E dessas usinas de açúcar a gente vai ter o coronelismo, claro. Acabamos de falar agora há pouco da figura dos coronéis usineiros, que eram os proprietários das usinas de açúcar mato-grossenses. Eles possuíam poder econômico e força política, porque afinal de contas o coronel conseguia controlar as populações que dependiam diretamente de seus favores, ou que eram seus trabalhadores, ou que eram moradores daqueles municípios onde esses coronéis usineiros tinham grande prestígio, formando dessa maneira os seus currais eleitorais. Você se lembra que nessa época vigorou o voto de cabresto, que era aquele voto em que o coronel obrigava o eleitor a votar no candidato que ele determinava, e que havia também o chamado curral eleitoral, que era o número de eleitores que o coronel conseguia colocar o cabresto, né? Conseguia controlar. Quanto maior fosse o curral eleitoral, maior seria o prestígio político do coronel. Então, dois aspectos importantes do coronelismo nesse contexto: o curral eleitoral e o voto de cabresto. E a defesa dos interesses econômicos e políticos desses coronéis, que ficavam na figura dos jagunços. Os jagunços faziam a defesa dos interesses político-partidários dos coronéis. Você se lembra que os coronéis, via de regra, possuíam os seus verdadeiros exércitos paramilitares, que eram os grupos de jagunços, fortemente armados, na defesa dos interesses dos coronéis. Então veja bem, o coronelismo tinha de um lado o clientelismo, que era aquela troca de favores. Os favores de um lado, o voto do outro lado. Mas quem ameaçava os interesses do coronel poderia sofrer violentamente através da ação de seus grupos armados, os jagunços, que defendiam os interesses do coronel. E não raro aconteceram muitos episódios violentos na história de Mato Grosso ao longo da Primeira República. Em relação à criação de gado, pessoal, olha só, é uma antiga atividade econômica de Mato Grosso. As origens da pecuária mato-grossense remontam lá ao século XVIII, lá na época da mineração ainda. As primeiras cabeças de gado entraram em território mato-grossense através do Caminho de Goiás, a famosa estrada boiadeira, pessoal, que saía lá de São Paulo, atravessava o território, né, passava por Franca, passava pelo Triângulo Mineiro, entrava em Goiás e de Goiás adentrava o território mato-grossense. As primeiras cabeças de gado chegaram a Mato Grosso. Nesse contexto, surgiu inclusive a famosa Fazenda Jacobina, nas imediações de Cáceres. Então, no século XVIII, a pecuária extensiva era uma importante atividade subsidiária em Mato Grosso, que conheceu uma fase de grande desenvolvimento na segunda metade do século XIX. Olha só os destaques que nós teremos como importantes fazendas criatórias aqui em Mato Grosso. Além da já mencionada Fazenda Jacobina, surge outra importante fazenda de criação de gado em Mato Grosso, também nas imediações
da Princesinha do Paraguai, da Vila Maria, São Luís de Cáceres. Olha só, temos a Fazenda Descalvados. Descalvados, outro grande destaque da criação de gado em Mato Grosso, ali no começo do século XX. Então, olha só, temos aí uma fase de novo dinamismo da criação de gado em Mato Grosso, com destaque para a região do Pantanal mato-grossense, onde surgem várias charqueadas, onde surgem o saladeiro, que inclusive vai receber financiamento estrangeiro. É a nova fase da pecuária mato-grossense. Então vamos lá. Temos a primeira fase, que foi no início da colonização, paralela à mineração do ouro. A primeira fase da criação de gado aconteceu na região de Serra Acima, Chapada dos Guimarães, e também na região do Rio Abaixo, atual Santo Antônio do Leverger. E também na região do Pantanal. Olha só essa tradição histórica da região do Pantanal, Cáceres e Poconé, com a atividade de criação de gado, que usava basicamente mão de obra livre, afinal de contas era gado solto no pasto, pecuária extensiva essa atividade. A segunda fase da pecuária, pessoal, que é essa que nós tratamos especificamente na aula de hoje, tem início a partir da segunda metade do século XIX e vai ser facilitada pela reabertura da navegação fluvial, o que vai promover o surgimento dessas charqueadas, dos saladeiros, da famosa indústria do charque em Mato Grosso, que chegou inclusive a exportar derivados bovinos. Olha só, a pecuária nesse contexto histórico, tornando-se uma importante atividade econômica em Mato Grosso. Maravilha! A dinamização dessa atividade econômica, pessoal, se deu com o surgimento das charqueadas, ou seja, da indústria do charque na região do Pantanal mato-grossense a partir da década de 1880. Olha só, uma fase de crescimento, de dinamização da atividade criatória em Mato Grosso. Olha aí o surgimento da indústria do charque, com destaque para a Fazenda Descalvados. A gente já falou sobre ela, hein? A Fazenda Descalvados, com milhares de cabeças de gado, lá na região de Cáceres, contribuindo para o desenvolvimento da indústria do charque, o estabelecimento das charqueadas e depois dos saladeiros também aqui em Mato Grosso, que vai ter uma importância econômica muito grande até a década de 1920. E a instalação da Ferrovia Noroeste do Brasil, lá por volta de 1912, 1914, nós temos a ativação da Ferrovia Noroeste do Brasil, saindo de Bauru e adentrando ao território mato-grossense, não é? Indo até a Bolívia, a Ferrovia Noroeste do Brasil, enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal. É a Ferrovia Noroeste do Brasil, a NOB, Noroeste do Brasil, é o famoso Trem do Pantanal, cantado em versos pelo Almir Sater, né, pessoal? Muito bem, a instalação da Ferrovia Noroeste do Brasil contribuiu para a dinamização da atividade pecuária nessa região do Pantanal mato-grossense. Maravilha! E temos, olha só, a industrialização da pecuária, pessoal, aconteceu com a entrada do capital estrangeiro,
capital estrangeiro. Você sabia que tivemos inclusive capital belga investido na atividade de criação de gado em Mato Grosso durante a Primeira República? Pois é, tivemos a participação do capital estrangeiro, investimento na criação e também na industrialização dos subprodutos bovinos. E olha só que detalhe interessantíssimo, anota aí no seu caderno como uma informação prioritária. Mato Grosso chegou a abastecer as tropas beligerantes durante o contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que foi travada entre a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente, no contexto que vai de 1914 a 1918, e Mato Grosso chegou a exportar derivados da produção bovina, abastecendo as tropas lá na Europa, pessoal. Olha só, é a fase da industrialização da pecuária em Mato Grosso com o surgimento dos saladeiros. Atividade esta que contou inclusive com a participação de capital estrangeiro. Como eu falei para vocês, teve a participação do capital belga nessa importante atividade econômica em Mato Grosso, justamente nessa fase do surgimento dos saladeiros, que chegaram a exportar derivados. Tem exportação de extrato de carne, de caldo de carne, que vai ser mandado diretamente para a Europa neste contexto histórico da Primeira Guerra Mundial. Olha aí, pessoal, a comitiva aí. Olha só a comitiva passando, levando a boiada. Vai, boiadeiro, que o dia já vem. Muito bem, olha só, temos o mapa aqui, Mato Grosso, com a distribuição das charqueadas no interior do Pantanal, no contexto histórico que vai do final do século XIX até o início do século XX. Olha só, uma série de charqueadas na região do Pantanal. Olha só, Barranco Branco, Miranda, Rebojo, Manga, Otília, Rabicho, Baguari, Alegre, Esperança, né, Porto Jofre, São João, Descalvados. O grande destaque desse contexto é Descalvados, Fazenda Piraim e por aí vai. Toda essa área aqui é a área as áreas inundadas do Pantanal, onde desenvolveu-se a pecuária durante a Primeira República em terras mato-grossenses. Olha aqui a comitiva, ó. Quando a comitiva Esperança chega, já começa a festança através do Rio Negro, Nhacolândia e Paraguai. Vai descendo o Piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Oh, moda boa, né, pessoal? É a fase das fazendas de gado na região do Pantanal mato-grossense, né? Já teve até novela de grande sucesso no Brasil, né? Da extinta Rede Manchete, novela Pantanal, que mostrava aí essa atividade pecuária que tem uma importância histórica muito grande para Mato Grosso. Foi assim no século XVIII, paralela à mineração, foi assim no século XIX, depois da reabertura da navegação no Rio Paraguai, foi assim no começo do século XX, com a instalação das charqueadas e depois dos saladeiros, foi assim ao longo do século XX e continua sendo, em pleno século XXI, uma importante atividade econômica em Mato Grosso. Beleza, pessoal? Maravilha, então. Vamos conferir algumas questões importantes de concurso público, abordando aspectos relativos à economia de Mato Grosso ao longo da Primeira República, falando basicamente sobre as usinas de açúcar e a criação de gado. Vamos conferir aí, galera. Primeira questão, com relação ao período da história brasileira conhecido como República Velha, é correto afirmar o seguinte. Então, pessoal, República Velha, você já entendeu, né? Você já captou a mensagem. República Velha é o primeiro, é o mesmo que Primeira República. República Velha é o mesmo que Primeira República, é aquele período, não é?
de 1889 até 1930. Beleza, tio Ed, já entendi, já captei vossa mensagem, ó sábio guru. Letra A diz o seguinte: em Mato Grosso, devido ao isolamento em que se encontrava esse estado em relação ao restante do país, não se verificou o fenômeno conhecido como coronelismo. Pessoal, essa afirmação, claro, todo mundo já sabe, né? Ninguém vai vacilar aqui, ninguém vai marcar toca. Todo mundo já entendeu que essa afirmação está incorreta, porque o coronelismo foi um importante fenômeno político e social ocorrido no Brasil inteiro. E aqui em Mato Grosso não foi diferente, não. Nós tivemos inúmeros coronéis, inclusive coronéis usineiros e também coronéis fazendeiros, né? Os proprietários dessas charqueadas, dessas fazendas de criação de gado também eram importantes coronéis. Podemos citar, por exemplo, aí o Jango Mascarenhas, o próprio Bento Xavier, criadores de gado. E podemos citar aí o Totó Paz, usineiro. Então você tem aqui o fenômeno do coronelismo, aqui com a galera que tinha esse grande poder econômico nas mãos. Proprietários de usina e também os criadores de gado. Então a letra A está errada. Vamos então para a próxima. Letra B. A alternativa B diz o seguinte: no estado de Mato Grosso, as práticas políticas, embora tipicamente coronelistas, apresentavam caráter essencialmente pacífico, sem o constante recurso à violência e às lutas armadas, como era comum em outros estados brasileiros. Pessoal, essas ações coronelistas em Mato Grosso, aquelas alianças e compromissos que se davam com a formação das oligarquias, que ora se uniam, ora se digladiavam pelo poder, constantemente eram marcados por aspectos de violência. Lembra que a gente falou Justiça de Mato Grosso, artigo 44? Então a violência era recorrente. Foram vários episódios violentos. Num deles, por exemplo, na revolta de 1906, foi assassinado o governador de Mato Grosso. Então a violência aconteceu com muita frequência nas lutas políticas em Mato Grosso, nessa época. Então tá errado também a letra B. Vamos conferir a próxima então. Letra C. Na porção norte de Mato Grosso, as lutas políticas eram caracterizadas pelos frequentes conflitos armados, enquanto na porção meridional, ou seja, na porção sul, devido à grande influência exercida pela Companhia Mate Laranjeira, os embates políticos transcorriam dentro dos limites das práticas eleitorais, sem o recurso da violência. Pessoal, claro que essa afirmação é errônea. É claro que ela é incorreta. A violência aconteceu tanto do lado norte quanto do lado sul. As oligarquias que se digladiavam pelo poder, que disputavam o controle político, lançavam mão constantemente de práticas violentas. Olha os batalhões patrióticos, olha a ação implementada aí pelos jagunços. Os jagunços, que eram os pistoleiros ali arrebanhados nas camadas marginais da sociedade, que faziam a defesa dos interesses político-partidários dos coronéis. Então a violência rolou, tanto do lado norte quanto do lado sul de Mato Grosso. Tá errado também a letra C. Vamos então para a próxima alternativa, a alternativa D. Em Mato Grosso, o fenômeno do coronelismo ocorreu de modo similar ao de muitos outros estados brasileiros, sendo caracterizado pelo clientelismo, pelas fraudes eleitorais e pelo constante uso da violência armada contra adversários políticos. Aí sim, meu parceiro,
Alternativa correta aqui, ó, letra D. Pode assinalar sem medo de errar. Pode anotar que essa é gabarito. Letra D. Ainda temos a letra E, que diz: em Mato Grosso, o fenômeno conhecido como coronelismo ocorreu apenas na primeira década do regime republicano, uma vez que nos anos subsequentes, os novos migrantes que chegaram ao estado promoveram uma renovação das práticas políticas no sentido do respeito à vontade dos eleitores e da recusa da utilização de violência como forma de alcançar o poder. Claro que não, né, gente? O coronelismo vigorou com força ali, podemos dizer, até meados dos anos 40, mais ou menos por ali, né? Na era Vargas, que o coronelismo vai ser dissipado, vai ser controlado, ou pelo menos vai ser diminuído, amenizado no Brasil como um todo, por conta da chegada de Vargas ao poder, que vai combater o poder exercido pelas oligarquias e pelos coronéis. Nessa fase aqui, então, não está dizendo que só na primeira década do regime republicano, não. Ao longo de praticamente 40 anos, a gente tem uma vigência muito grande da influência desses caciques políticos que eram os coronéis, que detinham um grande poder econômico e político em suas mãos. Então, como dissemos aí, moçada, a alternativa correta é a letra D de dado. Tá aí na lousa para você. Vamos lá, próxima questão. Vamos lá para mais uma questão, questão número 2. Vamos lá conferir, pessoal? Na década de 1930, surgiu em Mato Grosso um grupo social originário da cultura do açúcar, que ficou conhecido como Coronéis de Mato Grosso. Para dizer a verdade, pessoal, esse grupo social de importância política em Mato Grosso surgiu no início do século XX. Eles eram os proprietários das usinas de açúcar, os coronéis usineiros. Coronéis de Mato Grosso. Um dos maiores problemas desse grupo era conseguir mão de obra para trabalhar no interior de suas propriedades. Afinal de contas, o trabalho na usina não era mole não, pessoal. O trabalhador tinha que acordar cedinho, acordar de madrugada e já começar a sua jornada de trabalho, que era extenuante, pesadíssima. E os soldos que o camarada recebia era, vamos combinar, que era um salário muito baixo. Vigorava o sistema de caderneta, ou seja, tudo que o trabalhador precisava, alimentação, ferramentas de trabalho, vestimentas, tudo que ele precisava, ele pegava no armazém da usina e lá ele deixava a dívida. Quando ele ia receber o seu pagamento, a sua remuneração, tudo isso era descontado, ou seja, o salário dele era ínfimo. Por essa razão, até pelo fato de que haviam também castigos físicos constantes contra os trabalhadores das usinas, é por essa razão que nós podemos claramente dizer que nas usinas de açúcar mato-grossense tínhamos formas análogas ao trabalho escravo. Beleza? Então vamos ver aqui o comando da questão. A partir deste enunciado, é correto afirmar que: letra A. As primeiras usinas de açúcar foram instaladas em Santo Antônio do Rio Abaixo, atual Santo Antônio do Leverger, e em São Luís de Cáceres, atual município de Cáceres. Verdade, pessoal, verdade. As principais usinas de açúcar mato-grossense estavam no Vale do Rio Cuiabá: Itaici, Conceição, Tamandaré, São Miguel, São Gonçalo, São Sebastião, Maravilha. Eram as usinas localizadas
junto à região do Rio Abaixo. E a usina Ressaca era a única localizada em Cáceres. Então tá correto a letra A. Letra B. As usinas eram produtoras de açúcar, aguardente e derivados. Beleza, até aqui a afirmação tá coerente. E exportavam seus produtos para a Europa e os Estados Unidos da América. Agora não, agora forçou a amizade, né, parceiro? Não dá. A produção, como nós dissemos, era mais de 90% destinada ao consumo interno. Então tá errado a letra B. Vamos conferir a letra C? Letra C. Os proprietários das usinas adotaram o trabalho comunitário em suas propriedades. Claro que não, gente. O trabalho das usinas era pesadíssimo, era muito desgastante, extenuante mesmo. Os trabalhadores eram muito explorados, pessoal. Não era um trabalho comunitário, muito pelo contrário, um regime de trabalho extremamente penoso. Letra D, a escravidão negra permaneceu no interior das usinas até 1888. Pessoal, essa afirmação também está errada porque muitos usineiros continuaram usando trabalho escravo em suas propriedades e mesmo já no início do século XX, quando o trabalhador estava preso à usina devendo pagar suas dívidas, isso são aspectos relativos a trabalho escravo. A gente chama de forma análoga ao trabalho escravo, é um eufemismo, né? Na verdade, isso é um trabalho escravo, porque se o trabalhador estava preso, tinha um sistema de caderneta, tinha pesadas dívidas, o cara tinha até castigos físicos, porque nas usinas tinha força policial também, tinha coerção, tinha repressão contra os trabalhadores que causassem algum problema, que não trabalhasse, não levasse o trabalho a contento. Então isso é uma forma análoga ao regime escravista. Tanto é que os primeiros interventores federais mandados para Mato Grosso pelo presidente Vargas vão bater de frente com os usineiros, na alegação de que os mesmos utilizavam trabalho escravo em suas propriedades. Legal? E letra E, a decadência da produção de açúcar mato-grossense aconteceu em função da implantação da ferrovia que ligou São Paulo a Mato Grosso a partir de 1950. Não, gente, o fator que leva à decadência das usinas de açúcar é a Era Vargas, com a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool, que favoreceu as grandes usinas do centro-sul do Brasil, beleza? As grandes usinas do sudeste do Brasil, para sermos mais exatos ainda. Então tá errado. A única alternativa correta, já falamos aí, a letra A, aquela que fala que as usinas de açúcar, as principais usinas de açúcar mato-grossense, estavam no Vale do Rio Cuiabá e uma delas no Vale do Rio Paraguai. Legal! Mais uma questão para você aí, pessoal. Número 3. A segunda metade do século XIX é marcada pelo capitalismo em sua fase industrial. Não bastava produzir para o consumo. Seria necessário produzir em larga escala, visando atender a crescente população de Mato Grosso e ao comércio internacional. Essa é uma citação extraída do livro Processo Histórico de Mato Grosso, de autoria da historiadora Elizabeth Madureira Siqueira. Então está falando aqui da inserção de Mato Grosso na segunda Revolução Industrial como fornecedor de matéria-prima e consumidor de produtos industrializados. Com este entendimento, Mato Grosso ingressa na Era do Capital, tornando-se produtor de derivados de cana-de-açúcar
Com o florescimento às margens do rio Cuiabá, de várias e importantes usinas de açúcar e aguardente, a marvada pinga. Muito bem, pessoal, então esse enunciado falou então da importância do surgimento das usinas de açúcar em Mato Grosso. É a fase da modernização da economia açucareira em Mato Grosso. Então fala basicamente sobre as usinas implantadas às margens do rio Cuiabá. Essas usinas de cana-de-açúcar são, olha só as alternativas que nós temos aqui, pessoal. Alternativa A, Aricá, Flechas, Itaici, Conceição, São Miguel e Ressaca. Alternativa B, Ressaca, Itaici, São Gonçalo, São Miguel, Tamandaré e Conceição. Alternativa C, Conceição, Flechas, Aricá, Itaici, Maravilha e São Gonçalo. Alternativa D, Aricá, São Sebastião, Ressaca, São Miguel, Itaici e Tamandaré. E alternativa E, Tamandaré, Ressaca, Flechas, Conceição, Maravilha e São Gonçalo. Professor, fiquei perdido nessa questão. Ela é muito factual, é muito decoreba para o meu gosto, professor. Não tem problema. Gente, o comando da questão não pediu para você falar a alternativa que apresenta as usinas de açúcar implantadas junto às margens do rio Cuiabá? Então, meu parceiro, você já sabe que a única usina de açúcar que não estava junto às margens do rio Cuiabá era a usina Ressaca, que estava lá em Cáceres, junto ao rio Paraguai. Então, nós vamos eliminar todas as alternativas que tem Ressaca. Vamos eliminar a Ressaca aí, pessoal. Para eliminar a ressaca, permaneça bêbado. Não, não permaneça bêbado não. Vamos estudar para valer. Então, ressaca, ó, sai ressaca aqui na letra A, sai ressaca na letra B. Sai ressaca na letra D de dado, opa, sai ressaca na letra E. Na letra E de escola. Então, sobrou qual, professor? Sobrou só a letra C. Tá aí a letra C, com o nome das usinas de açúcar instaladas junto às margens do rio Cuiabá. Quais são elas aí, tio Ed? Diz pra mim. Aqui, ó. Conceição, eu me lembro muito bem. Conceição, Flechas, Aricá, Itaici, Maravilha e São Gonçalo. A alternativa correta, a letra C de Cristo. Tá aí para você, gabarito na tela, apareceu na lousa a letra C. Tá aí a resposta correta sobre as usinas de açúcar no Vale do Rio Cuiabá. Beleza, maravilha, pessoal, maravilha mesmo. Gente, não desista de estudar por causa de um dia ruim. Seja persistente. O grande lance é ter perseverança, força de vontade. O seu esforço vai ser recompensado. Você vai conseguir ser aprovado. Não desista não. Permaneça firme aí, ó, trabalhando duro para conquistar os seus objetivos, para buscar a sua vitória, junto aqui com o LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, que está trabalhando duro para levar para você um material de qualidade para que você tenha um grande desempenho no dia da sua avaliação. Estamos juntos, hein? Vamos rumo à vitória, rumo à aprovação e à nossa tão sonhada nomeação. Um grande abraço para você, não se esqueça de curtir a nossa aula aí, parceiro. Manda um alô para mim, manda um e-mail se tiver alguma dúvida, se ficou algo obscuro que você não conseguiu compreender, ou se você também quer material, manda um alô para mim. Eu tô te esperando, hein? Um grande abraço, até mais, pessoal. Clique lá.